Ontem eu disse que todos nós, seres humanos, nós nos tornamos inocentes por direito através da morte de Jesus. Mas a gente sabe que tudo nessa vida não vai ser eterno até que o julgamento seja de fato consumado. E ele só será consumado com a vinda de Jesus. E aí então nós teremos um tratamento diferenciado das pessoas que não escolheram a Jesus como seu Salvador. Você sabia que todas as pessoas vão ressuscitar? Jesus ele morreu para nos salvar da morte eterna, não da morte que nós estamos sujeitos. Qualquer um de nós está sujeito a morrer essa morte, a primeira morte. Porém, a morte eterna, que é a segunda, só vai morrer quem quiser. Jesus, ele deu e fez o pagamento consignado, o pagamento antecipado pela nossa vida. E aí, a gente vai escolher o quê? Eu sempre faço essa pergunta. E não é difícil essa escolha. Não que nós não vamos passar por dificuldades aqui nesse mundo, mas, como eu sempre falo, Jesus está conosco. Ele sempre prometeu que estaria conosco até que tudo terminasse. E é isso, essa é a grande esperança, é isso que nós temos que nos agarrar. Então, Jesus, ele veio para marcar o fim de uma era e o início de uma nova era. E é por isso que existe o antes e depois de Cristo, porque o maior acontecimento histórico aconteceu quando Jesus pisou nesse planeta. Quando um rei, um ser celestial, um ser que a gente não consegue explicar, resolveu se fazer menino, viver nesse mundo de pecado e morrer por mim e por você. E é por isso que Jesus ele veio à Terra. Ele tinha uma missão, que era nos salvar. Aos olhos da justiça, Jesus ele estava morrendo para pagar o pecado que a humanidade deveria pagar. Na cruz, era como se a humanidade estivesse morrendo. E é por isso que nós temos um novo recomeço com Jesus. É por isso que nós podemos hoje escolher Jesus ou não. Cabe a cada um de nós fazer essa escolha individual. Todos nós somos candidatos à morte. Porém, ninguém morre a morte eterna se não quiser, porque nós podemos sim escolher. Perante a justiça divina e em relação ao pecado, ainda que apenas de direito e não de fato, porque o julgamento ainda não foi consumado, todos nós voltamos ao nosso estado original. É como se o núcleo que tivesse começado em Adão fosse finalizado e o nosso núcleo começasse em Jesus Cristo. É como diz lá em 2 Coríntios 5,14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, todos nós morremos a morte através do sangue precioso de Jesus. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a oportunidade de viver para sempre, se assim nós quisermos. E aí a gente vai escolher o quê? Está diante de nós dois caminhos, duas escolhas, a vida eterna ou a morte eterna. Qual escolher? E a gente precisa, sim, olhar para Cristo, pedir ajuda dele, para que nós vivamos nesse mundo, mas que nossos pés apenas estejam aqui, porém nossos olhos estejam no céu, na vida eterna que Jesus preparou para nós. Vamos viver o início da eternidade aqui, para que no céu nós possamos desfrutar a vida eterna plena ao lado do nosso Senhor Jesus.